Nossa aula está sendo gravada, então boa noite a todos. Estávamos falando aqui das ordens religiosas, né? Na última aula a gente terminou falando das ordens religiosas. E ninguém nasce um grande santo, né? Ninguém nasce um grande doutor da igreja. Santa Teresa d'Ávila, ela não nasceu sendo Teresa d'Ávila, ela nasceu um bebê chorando, com pecado original, né? São Francisco de Assis não nasceu Francisco de Assis, mas ele era um jovem que amava os prazeres da vida, né? E como que ele se transformou naquilo que hoje a gente chama de doutor seráfico. Você sabe o que significa doutor seráfico? Né? É que Lúcifer ele tinha um lugar lá no céu, né? Um trono. E quando Lúcifer foi expulso, né, o trono dele foi ocupado por Francisco de Assis, né? Por isso que é chamado de doutor seráfico, porque Lúcifer era um serafim, né? Ou seja, o orgulho de Satanás expulsou ele do céu, e a humildade de Francisco de Assis elevou ele ao céu, né? Mas Francisco de Assis, onde que Francisco de Assis tirava suas forças, né? Onde que Padre Pio tirava as suas forças, né? Onde que eu, minha mãe e todos aqueles que querem viver uma vida de catequista, uma vida na igreja, os sacerdotes, onde que eles buscam suas forças? Ninguém, a gente tem que entender que todo mundo começa do começo, né? E esses primeiros passos da vida cristã que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? E o texto se chama Os Sacramentos de Iniciação da Vida Cristã. Marina já está preparada, nossa leitora, devidamente trajada numa noite de frio, né? Está frio aqui no Itaim Paulista, na Zona Leste, né? Eu espero que todos estejam escutando muito bem. E a Marina vai começar a ler o texto de hoje. Esse texto de hoje não fui eu que escrevi, né? Eu roubartilhei um texto do site da Canção Nova, e eu ainda fiz pior, eu manipulei o texto. Porque eu botei o texto que... só o comecinho, esse início de texto foi eu que escrevi. Eu coloquei o texto da Canção Nova e no meio dele eu fui colocando citações do Catecismo da Igreja Católica para enriquecer. Como essa aula vai ser dividida em duas partes, agora vai ser a primeira parte, os sacramentos de iniciação, e a próxima vai ser os demais sacramentos. Então, na aula de hoje, na última aula, eu vou colocar as fontes, onde tirei o texto e tudo mais. Então, isso aqui é a primeira parte das aulas sobre os sacramentos. Então, a Marina vai ler agora. Vamos lá, Marina. Todo seu. Vamos lá, tá todo mundo me ouvindo bem? Porque eu vim pro notebook, não tô mais no celular. Espero que deixa bom o áudio aí. Está muito bom. Então tá bom. Então vamos lá, né? Sacramentos de iniciação da vida cristã. O que é sacramentos? Segundo Santo Tomás de Aquino, sacramento é sinal de realidades divinas, das quais tem como causa a paixão de Cristo, sua forma na graça e nas virtudes, e o fim último que é a salvação da alma na eternidade. Parou. Isso aqui inclusive, é uma palhinha do meu TCC que eu estou fazendo, né? Isso aqui quem escreveu não foi São Tomás de Aquino. Isso aqui é o meu escrito sobre o pensamento de Tomás de Aquino, né? E eu estou escrevendo um TCC sobre a Eucaristia, né? E peço até que rezem por mim, né, para que eu consiga terminá-lo. Só que São Tomás de Aquino, estou estudando sobre a Eucaristia, que é um sacramento, eu tive que estudar o que é sacramento primeiro, certo? E o que é o sacramento? O sacramento é sinal das realidades divinas. O que isso quer dizer? Né? A gente não vê Deus, né? Jesus subiu aos céus, como a gente viu, né, na última aula sobre Jesus. Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou e subiu aos céus. E ele deixou a sua igreja. E como que E Jesus, antes, quando subiu aos céus, ele prometeu. O que ele prometeu? Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, né?
E qual é o jeito que Deus encontrou para ficar conosco? Para mostrar sua presença para nós? São através dos sacramentos da igreja. Né? Os sacramentos da igreja, eles são fundados da cruz de Cristo. O que significa? Quando Jesus morreu na cruz, o sangue dele caiu para a nossa salvação. A igreja, como a igreja ela tem as chaves do céu, ela administra esse sangue. E o que isso quer dizer? Que os sacramentos da igreja católica, eles derivam da cruz. Né? E eles têm uma finalidade. Né? Eles têm a finalidade de guiar a nossa alma para a salvação eterna. Né? A causa dos sacramentos é a paixão de Cristo. Sua forma na graça e nas virtudes. Né? Os sacramentos, eles nos ajudam a obter virtudes. Né? Nos tornar pessoas melhores. Né? Isso quando você vive os sacramentos da Igreja Católica de maneira correta. E quais são os sacramentos da Igreja Católica? Tem os 3 sacramentos de iniciação, que é da aula de hoje, que é o batismo, a confirmação ou a crisma, que vocês estão estudando, né, para recebê-la, e a Eucaristia. Depois você tem os sacramentos de cura, que seja espiritual ou seja física mesmo. Às vezes você tem curas físicas através de sacramentos, que é o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Né? E por fim, nós temos os sacramentos que são sacramentos das quais a gente define o que a gente vai fazer da nossa vida. Né? Que são os sacramentos do matrimônio e os sacramentos da ordem. Certo? E esses sacramentos, né, do matrimônio e da ordem, tem 2 sacramentos desses todos que falei, que são sacramentos que imprimem um caráter na alma. O que significa? Que a sua alma ela muda para sempre e não tem mais volta. O sacramento do batismo, que a gente vai ver porque ele imprime um caráter na nossa alma, que a nossa alma muda, de um jeito agora de outro. E o sacramento da ordem, que antes uma pessoa era uma alma normal e depois de ela ser ordenada padre, ela vira uma alma sacerdotal. Ou seja, quando ela morrer e estiver lá na eternidade, no céu a gente vai saber que aquela alma foi a alma de um padre. E no inferno também. Se um padre for condenado ao inferno, no inferno todo mundo, ele vai ser padre para sempre no inferno e vai sofrer muito por isso também, né? Por isso que a gente tem que rezar pela santidade dos padres, porque padre no inferno sofre. E no céu, padre ele vai ser sempre lembrado como aquele que foi a voz, os braços e as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? As pernas de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe muitas pessoas para o céu. Só existe pessoas no céu hoje porque os padres deram o seu sim, né? E administram esses sacramentos para nós, certo? Então vamos começar do começo, né? E o que são os sacramentos de iniciação? O que está grifado aqui no texto são sempre citações do Catecismo da Igreja Católica, né? Vamos lá, Marina. Através dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados os alicerces de toda a vida cristã. A participação na natureza divina dada aos homens pela graça de Cristo comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustento na vida natural. Nascidos para uma vida nova pelo batismo, os fiéis são efetivamente fortalecidos pelo sacramento da confirmação e recebem na Eucaristia o pilo da vida eterna. Assim, por esses sacramentos da iniciação cristã, eles recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da caridade. Opa! Ou seja, os sacramentos, eles estão... esses sacramentos que eu falei, tem alguns que eles são uma vez só na vida. Por exemplo, você é batizado apenas uma vez. Não existe rebatismo. Não existe batizar de novo. Existe somente um batismo.
Batismo, se você foi batizado na igreja católica quando era criança, você não precisa ser batizado de novo quando é adulto, né? E por exemplo, quando você é ordenado padre, uma vez, e vamos dizer que você não quer ser mais padre. Não quero ser mais padre, cansei disso, já era, né? Mas aí você se arrepende e quer voltar a ser padre. É uma notícia, você nunca deixou de ser padre, né? Esse que é o interessante. Você nunca deixou de ser padre. Você não vai ser reordenado, porque isso são coisas na sua alma. Agora, são coisas que é um caráter eterno na sua alma, não vai mudar. Então você sempre vai ser batizado, e se você é ordenado padre, é padre para sempre. Agora, acontece que tem sacramentos que são do nosso cotidiano, né? Que eles estão, como diz aqui, que tem uma certa analogia com o nosso crescimento e sustento da vida natural, que está no nosso dia a dia. Por exemplo, a Eucaristia, né? Que a gente comunga sempre, ou seja, é um sacramento que a gente recebe sempre. Sempre. E quem pode recebe todos os dias. Agora o sacramento da confissão, né? É o sacramento que você recebe sempre que você peca mortalmente, ou sempre que você está buscando não pecar. Então eu não vou explicar muito essas coisas, porque a gente vai explicar mais para frente, né? Na aula que vem mais especificamente. O sacramento da crisma, você não recebe, você recebe uma vez só. Você não é recrismado, né? A Marina, por exemplo, ela está aqui fazendo a aula de crisma com a gente, nos ajudando, mas ela não vai receber o sacramento da crisma de novo, porque ela já recebeu e já era isso é para a vida toda, entendeu? E nesse sentido, os sacramentos da iniciação, batismo, confirmação, eucaristia, são alicerces de toda a vida cristã, né? Por que a gente recebe o batismo? Por que a gente precisa receber uma confirmação? Por que a gente precisa comungar? Porque sem isso a nossa vida é nada. Para usar uma linguagem não teológica, nossa linguagem do dia a dia. Sem isso a gente não é nada. Sem isso a gente a gente não sai do primeiro passo, né? É como se a gente fosse da autoescola e não passasse da primeira marcha, né? Ou pior, como se você fosse na autoescola e não aprendesse a dirigir, né? Você tem que passar, você tem que viver esses sacramentos, né? E não viver batismo, cheque. Crisma, cheque. Eucaristia, cheque. O que falta mais? Não é assim que funciona, né? Isso são coisas que é que nem o ar que você respira. Você não nota o ar que você respira, mas o ar que você respira é essencial para você viver. Ao mesmo tempo, os sacramentos da igreja, os sacramentos da igreja devem ser como o ar que a gente respira, deve fazer parte da nossa vida, deve ser natural a nós. Nós temos que buscá-lo assim como a gente busca água para beber, né? Quando a gente tem sede. Ou assim, quando a gente vai comer, a gente vai fazer comida, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, a nossa alma também precisa de alimento. Qual é o alimento da alma, né? A Eucaristia, como a gente vai ver. Então, a gente vai começar agora a leitura do texto sobre o batismo, né? A Marina vai continuar onde parou, né? Mais umas considerações sobre os sacramentos. Os sacramentos são os meios pelos quais podemos nos aproximar da vida em comunhão com Deus. Os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, bem como nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos apóstolos. Papa Paulo VI, na Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, ensina-nos que os sacramentos não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas, razão pela qual se chamam sacramentos da fé. Como sinais e meios de fortalecimento da fé,
foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, sendo o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimônio, contando cada um com suas particularidades, que brevemente serão citadas. Gente, sacramentos, vamos recapitular, são sinais. A gente não vê Deus, mas a gente vê a ação de Deus. Como que a gente vê a ação de Deus? Sacramentos da igreja. Então, quando a gente vê uma criança sendo batizada, a gente está vendo Deus adotando aquela criança para Ele. Quando a gente vê uma pessoa comungando, quando a gente comunga o corpo e sangue de Cristo, a gente não está vendo Jesus ali, mas ele está comungando o próprio Jesus Cristo, né? Então, são sinais. O pão e o vinho são espécies eucarísticas e a água do batismo é um sinal, né? É um sinal da ação de Deus, né? E os sacramentos da Igreja Católica, você tem que ter fé neles, mas não só ter fé, eles alimentam a nossa fé. O sacramento, por exemplo, se eu não comungo o corpo e o sangue de Cristo, eu não vou conseguir manter a minha fé. Eu vou começar a desacreditar. Se eu não sou batizado, como que eu vou ter fé na Igreja Católica? Né? Como que eu vou fazer a experiência da fé sobrenatural? Né? Se a fé é um dom que é dado pelo batismo. Então não existe essa coisa de que eu sou cristão, mas eu não preciso de igreja. Eu não preciso de sacramentos. Precisa, senão sua alma morre. O corpo pode até estar vivo, respirando, mas a alma está morta. Os sacramentos, eles servem para alimentar a nossa fé. Para que a gente faça uma experiência aqui neste mundo da ação de Deus. Então, sem os sacramentos, eu não tenho experiência de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo isso, gente? Quem está entendendo, fala, entendi o que é sacramento. Quem não entendeu, fala, Felipe, me ajuda, eu não entendi. Entendi. Você entendeu, Matheus? Mônica falou, entendi. Entendido, chefe. Tô com moral, hein? Então vamos lá. Então, sacramentos são sinais da ação de Deus, que são manifestados de 7 formas, do qual nós somos introduzidos na vida da graça. O que significa? Nós somos introduzidos na vida de Deus. Deus ele vai começar a fazer parte da nossa vida e nós fazemos parte da vida de Deus. Ou seja, a partir dos sacramentos nós estamos prontos a realizar a vontade de Deus. O primeiro deles é o batismo. Porque pelo batismo nós somos adotados por Deus. Se lembra? Adão e Eva, criados por Deus, perderam a graça de Deus. E Jesus Cristo ele teve que vir nos resgatar e nos adotar. Então o batismo que Jesus Cristo instituiu foi um batismo como se fosse a nossa certidão de nascimento para Deus. Por isso que não existe salvação para quem não é batizado. Então vamos continuar o texto. Batismo. O batismo é o primeiro sacramento e ele insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à Igreja. As crianças que serão batizadas devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos sobre o significado do batismo e também sobre as obrigações que assumem perante Deus e a Igreja, de conduzir a criança à vida cristã.
Os adultos que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade, estar conscientes das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, sendo advertidos para arrepender-se de seus pecados. Continua, lê tudo. A primeira profissão de fé faz-se por ocasião do batismo. O símbolo da fé é, antes de mais nada, o símbolo batismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. A água, o símbolo da água, é o significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois que, após a invocação do Espírito Santo, ela torna-se o sinal sacramental eficaz no novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, assim a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados num só Espírito, a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Portanto, o Espírito é também, pessoalmente, a água viva que brota de Cristo crucificado, como de sua fonte, e jorra em nós para a vida eterna. O sacramento do batismo é igual aqui, Felipe? Será? Não. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem, e o cristão recebe o seu nome na igreja. Pode ser o dom santo? Não entendi aqui. Pode ser o nome de um santo. Pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que levou uma vida de fidelidade exemplar ao seu Senhor. O patrocínio do santo oferece um modelo de caridade e assegura a sua intercessão. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Procurem os pais, os padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao sentir cristão. Obrigado. Então vamos falar um pouco sobre o sacramento do batismo. Nosso tempo é curto, então já falei para a Lina ler numa porrada só. Mas estamos aqui. Primeira coisa, o batismo é um sacramento que nos insere na vida cristã. Ou seja, eu gosto de Jesus. Like para você que gosta de Jesus. Você é batizado? Não. Então você vai se batizar? Não. Então desculpa, você pode até gostar de Jesus, mas você não faz parte da vida dele. Eu sou filho de Deus. Você foi batizado? Não. Então não, você não é filho de Deus. Nossa, Felipe, pesado que você está falando, né? Mas vamos entender. Quando nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus. A partir do batismo, nós somos adotados por Deus como seus filhos. Quem não tem batismo ainda é pagão, né? Pagão significa o quê? É sem luz, né? Ele não tem luz. E quando nós somos batizados, nós recebemos a luz do Espírito Santo. E nós podemos, a partir do momento que nós somos batizados, nós podemos chamar Deus de Pai, né? Tanto que nas igrejas antigas tinha dois tipos de lugares. Aqueles quem era batizados podia entrar na igreja. E tinha uns lugares que eram mais atrás, meio fora aqui da igreja, para aqueles que não eram batizados, mas que estavam estudando para ser batizados, né? Os catecúmenos, né? Então é necessário o batismo para que você se torne membro da igreja e filho de Deus. Não cabe aqui agora falar, mas Felipe, e as crianças que morrem antes de serem batizadas? Como, por exemplo, as crianças que morrem no aborto, né? Ou as pessoas que nunca conheceram Cristo. Não é essa questão. Deus tem outros caminhos para essas pessoas, outros caminhos de salvação para essas pessoas, né? Eu estou falando para via de regra normal, não estou falando dos casos extraordinários, estou falando do ordinário, do nosso dia a dia. Nós que nascemos, crescemos, ouvimos falar de Jesus, somos evangelizados, somos chamados a viver o nosso batismo, né?
E no batismo, por que se batiza as crianças, né? Porque é uma tradição cristã, que você se batize logo seu filho. Porque, por exemplo, a gente não pode esperar o livre-arbítrio. Nem todo caso a gente tem que espelhar o livre-arbítrio de alguém para que ela possa fazer uma coisa boa. O exemplo, as pessoas chegam assim: eu não vou batizar meu filho. Por quê? Porque quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele vai seguir. Quem já ouviu isso? Demais, eu já ouvi isso demais. Gente, quem já ouviu isso? Fala, eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu também, já ouvi. Aí você chega para essa pessoa e fala assim: então, não vacina seu filho não. Deixa ele crescer. Aí depois, quando ele crescer, ele decide se vai querer ser vacinar ou não. Ah, não, mas a saúde do meu filho aqui, não. Aí você vê. Não coloca seu filho na escola. Quando ele crescer, ele decide se ele vai estudar ou não. Você tá entendendo como que esse argumento ele é ruim demais? Que ele cai muito rápido? Por quê? Se é importante eu vacinar meu filho, se é importante eu educar meu filho, quanto mais importante é eu dar a Deus pro meu filho. O maior presente que eu posso dar pro meu filho é Deus. E também tem outras razões que são históricas. Por exemplo, hoje é normal criança nascer e viver, né? Antigamente não. Criança nascia, tinha muita mortalidade infantil, então as crianças acabavam morrendo muito cedo. Então, como você não tinha uma perspectiva de vida garantida para a criança, se batizava ela logo, para que ela tivesse logo, se ela fosse morrer, ela morresse batizada e fosse direto para o céu, sem escala, sem purgatório, né? Aí beleza, você quer batizar seu filho na igreja. Você vai responder pelo seu filho. Então, no batismo, nós assumimos compromissos com a fé católica e com a igreja. Então, pais e padrinhos, assumem essa responsabilidade para o seu filho, né? E eles têm o dever de educar os cristãos, os seus filhos que estão sendo ali batizados, naquela fé que eles juraram, que juraram solenemente diante de Deus. Então aí dá para entender que não pode ser qualquer um para ser padrinho e madrinha. Eu vou chamar porque é meu amigo. É católico? Não sei. Vive a doutrina? Não sei. Né? O que ela tem de oferecer de cristão para... Nada, é porque é meu amigo. Padrinho é uma pessoa que é o seu pai perante a fé. Sua mãe perante a fé. Então não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa de testemunho de vida cristã. Né? O pessoal inventa cada coisa hoje. Eu quero colocar de padrinho um cara que é da Umbanda. Nada, tipo assim, não colocando os méritos de quem é umbandista, mas não é exemplo para criar na fé cristã, porque ele é umbandista. Se fosse para criar na fé umbandista, ele seria exemplo. Mas na fé cristã não é. Né? É espírita. Então, se fosse para criar a segunda fé espírita, ele é exemplo de fé espírita, mas na fé cristã não é. Então, se você vai escolher um padrinho para o seu filho, você tem que escolher alguém que é católico, né? Alguém que é católico batizado, né? Crismado e que tem uma vida de católico, né? Porque tem muito católico aí que é pior que qualquer coisa, entendeu? Porque fala que é católico, mas não vai para a igreja, não vive a fé, não tem uma vida de oração e às vezes é contra de testemunho, é um mau exemplo, né? É uma responsabilidade. Agora tem gente que não teve a graça de ser batizado quando criança. Teve o caso do Mateus, né, que foi batizado agora adulto, recém-batizado, né? E ele já tem consciência. Então esses BO que é dos pais padrinhos agora é pro Mateus. Mateus, ele foi batizado, ele se tornou filho de Deus e membro da igreja, só que ele jurou, assim como nós juramos também, viver a nossa fé cristã. E o Diogo não foi batizado ainda, ele vai ser batizado ainda, graças a Deus, né? O Diogo é um catecúmeno, né? Ele está no caminho da catequese, né? Ele está no caminho do batismo. Glória a Deus por isso,
né? Mas o Mateus, que foi batizado quase agora, né? Ele assumiu, não foi os pais dos padrinhos que assumiram para ele assumiu, ele disse. O padre perguntou: você crê? O Mateus pode até falar, hein? O padre perguntou: você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Ele: creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único filho? Creio. Você crê? Creio. Você renuncia a Satanás? Renuncio. Né? Foi assim ou não foi, Mateus? Exatamente. Não é dos pais dos padrinhos que estavam respondendo por ele, mas é do próprio Mateus. Então tem essa coisa: quem se batiza adulto assume já consciente a missão de batizado, né? E essa é a profissão de fé que se faz o batismo, que é o símbolo da nossa fé, da qual a gente vai viver essa fé. Então ser batizado é uma grande responsabilidade, né? Se usa água no batismo. Todo sacramento ele tem matéria, né? Tem que ter matéria, senão não e tem que ter forma. Como assim? Qual é a forma do batismo? A forma do batismo é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não foi batizado com essa forma, com essa fórmula, o batismo não é válido. Então tem que ser assim: Marina, eu te batizo. Não, Marina, nós te batizamos. Nós te batizaremos. Não, é Marina, eu. É pessoal. Marina, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A forma. E qual que é a matéria do batismo? É a água. Então, você vai lá e batiza com água. Marina, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, usando a água na cabeça. Fazendo isso, o batismo está está bonitinho, politicamente correto. Agora, existe também por exemplo, vamos lá, o Diogo ele está se preparando para se batizar na igreja. Acontece alguma coisa, alguma emergência, e não tem nenhum padre por perto, nem igreja por perto. E, sei lá, ele está em risco de vida. Aí, qualquer pessoa, precisa ser nem cristão, pode pegar água e batizar ele. Se ele fazer essa fórmula: em nome do Pai e do Filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso é só em caso de extrema emergência, gente. Não vai falar: olha, vou me batizar hoje. E se você falar: eu mesmo me batizarei, eu me batizo. Não é válido, tá? Tem que ser outra pessoa. Mas você pode fazer assim quando você tá passando em um lugar e vê uma pessoa que sofreu um acidente e vai morrer. Aí você pode ir lá: eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Exatamente, é exatamente isso, Marina. Mas você vai ver a pessoa lá acidentada, você vai ter com muito carinho perguntar pra ela: você já foi batizado? Se ela falar não, você tem que perguntar: eu posso te batizar? Porque tem que ter consentimento. Se você batiza ela à revelia, não é válido também não. Não existe batismo forçado: vou te batizar agora, mas eu não quero, mas eu vou te batizar, tome água. Não existe isso, né? Então vamos para o sacramento da confirmação. Gente, vocês entenderam o sacramento do batismo? É muito pouco tempo, é uma explicação super rápida e vocês vão ter que estudar por fora isso aí. Entendeu? Porque não dá tempo. E é muito... Eu tô falando umas 2 ou 3 nuances do batismo. O essencial do essencial, mas tem muita coisa boa que ficou de fora. Mas o que eu falei, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Solte. Tá tranquilo. Entendido, Felipe. Então, vamos ao sacramento da confirmação. Marina? Confirmação. Na confirmação, os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã. São enriquecidos com os dons do Espírito Santo e chamados a testemunhar Jesus Cristo por obras e palavras. A unção do crisma na fronte, pelo óleo consagrado pelo bispo, deve ser realizado na igreja e inserido na celebração da missa. Na doutrina cristã, para que se receba a confirmação, é necessário, além do batismo, que se tenha pleno uso da razão, esteja bem instruído e possa renovar a promessa do batismo. Quanto à idade mínima,
foi em agosto de 1910, pelo decreto Quant Singulari, que o Santo Papa Pio X aqui, né? Pio X. Pio X estabelecia que se podia admitir as crianças à primeira comunhão já a partir da idade de 7 anos, a chamada idade de inscrição. Discrição, desculpe. Pela qual a criança já consegue distinguir o pão comum do pão eucarístico. Ressalta desta celebração que o efeito do sacramento da confirmação é uma efusão especial do Espírito Santo, tal como outrora foi concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes. Todo batizado, ainda não confirmado, pode e deve receber o sacramento da confirmação, uma vez que o batismo, confirmação e Eucaristia formam uma unidade. Segue-se que os fiéis têm obrigação de receber este sacramento no tempo devido, porque sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã fica incompleta. Amém. Então a gente acabou de falar do batismo, né? E muitos... vamos falar de alguns aspectos, não vamos falar de todos, gente, não dá tempo. Eu fico chateado por isso, porque eu queria falar tudo em pouco tempo e não consigo. Como professor, eu fico angustiado, mas eu confio em vocês que vocês querem estudar mais sobre isso, né? E vão buscar mais detalhes por fora. Mas a confirmação é o crisma, né? É esse sacramento aqui que a gente está estudando para receber, certo? E quem não tem por exemplo, eu fui batizado em Aparecida no dia 17 de setembro de 1995, né? Naquele dia eu recebi a graça de se tornar um membro da igreja, um filho de Deus. Só que eu não tinha plenas consciências racionais daquilo. Quem respondeu por mim foi minha mãe, meu pai e meus padrinhos. Glória a Deus por isso. Porque se eu fosse esperar eu ficar grande para decidir, talvez eu não teria decidido por Cristo. E onde que eu estaria, eu não sei. Mas quando eu sou batizado, eu recebo a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Então, com a ajuda dos meus pais, o Espírito Santo vai me guiando no caminho de santidade, no caminho da igreja, no caminho correto, no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que quando eu tenho, a partir dos meus 7 anos, eu já tenho faculdades mentais o suficiente para saber que quando o padre está celebrando a missa, aquele pão não é pãozinho, como a gente vai ver daqui a pouco, é o corpo de Cristo, certo? Então, quando eu já tenho essa consciência, a partir dos 7 anos, 8 anos, eu já consigo discernir quando eu faço uma coisa errada, é pecado, né? Porque é a partir dos 7 anos que a gente começa a saber que as coisas erradas e certas, que existem coisas erradas e certas e que existe pecado quando a gente faz alguma coisa errada, né? E a gente sabe que a gente aprontou, a gente tá lá, né, com 7 anos de idade, a gente briga com o pai, com a mãe, e depois a gente sente aquele remorsinho, né, de nós, porque a gente parece que a gente fez alguma coisa errada. Isso, quando a gente sente isso, a gente já está em vias de racionalidade. Ou seja, eu já posso responder por mim. Então, quando eu já posso responder por mim, eu já posso ser crismado. Todos vocês aqui são adultinhos. São pessoas crescidinhas. E quando eu fui pro meu crisma, eu quis confirmar o meu batismo. Falar, meus pais me batizaram, eu não estava sabendo de nada, mas eu falo, eles fizeram a coisa certa e isso aí. Vem Espírito Santo. Né? E quando a gente recebe o óleo, só o bispo ele pode dar o sacramento do crisma. Né? Porque o bispo, como a gente viu na outra aula, o bispo ele é um sucessor dos apóstolos, né? Sucessão apostólica. Então, eles receberam essa graça de Cristo, eles receberam essa graça de Pentecostes, como a gente viu naquela aula de Pentecostes, onde eles receberam o Espírito Santo e eles passam isso para frente.
Somente o bispo. O padre pode celebrar o crisma em momentos adversos em que o bispo não pode estar. Mas isso aí é reservado ao senhor bispo somente. Né? E o crisma, o que é o crisma? O crisma é um óleo. Né? Quando ele... é a matéria do sacramento do crisma, é o óleo. Né? A forma eu não vou lembrar agora não, né? Mas receber o Espírito Santo, a paz esteja contigo. Aí a gente responde pro bispo, contigo também, né? Vocês vão ensaiar muito isso aí, né? Antes do crisma. E o bispo ele unge essa fronte com o óleo do crisma. Isso é sinal sacramental de que nós somos aptos a viver agora uma vida cristã, que o Espírito Santo ele está na nossa vida. Que o Espírito Santo, ele age de nós. É importante saber, no crisma a gente não recebe o Espírito Santo como vem uma pomba assim, ai, caindo em nós. Não é assim, gente. O Espírito Santo já está dentro de nós a partir do batismo. E quando a gente recebe o crisma, no crisma a gente recebe os 7 dons do Espírito Santo, nós começamos a poder ser atuantes, militantes dentro da igreja, né? Porque nós estamos na igreja militante, né? Porque tem a igreja militante, que é a nossa, tem a igreja padecente, que é a igreja do purgatório, né? E tem a igreja triunfante, né? Que é a igreja dos santos. E a gente vai falar também sobre isso. Depois das aulas dos sacramentos a gente vai falar sobre essas 3 concepções de igreja, né? Ô, Felipe? Oi. E militar fora da igreja também, né? Sim, mas tipo assim, não tem como militar fora da igreja. Eu entendi o que você quis dizer. Quando a gente faz qualquer coisa por Cristo, com Cristo e em Cristo, mesmo que seja fora da igreja, a gente vai estar fazendo pela igreja, dentro da igreja. Porque a igreja é uma coisa espiritual também, tá ligado? Quando eu falo militante, quando a gente fala militante, é o que a gente pensa, política. Mas não estou falando de política. Estou falando do ato de você, por exemplo, antes eu não podia ser catequista. Por quê? Porque eu não tinha crisma. Eu recebi a crisma, agora eu posso dar catequese. Por que eu posso dar catequese? Porque eu recebi a efusão do Espírito Santo através do crisma. Então, eu posso ir em frente e falar a mensagem de Deus. Os apóstolos, antes de Pentecostes, como é que eles estavam? Com medo. Eles eram batizados? Eram. Eles tinham fé em Jesus Cristo? Tinha. Mas foi só quando eles receberam a efusão do Espírito Santo eles saíram em missão e começaram a evangelizar. Gente, a gente não pode dar uma de pregador, dar uma de missionário sem o crisma. Pelo amor de Deus, gente. Cuidado. Entendeu? Quando você não tem o crisma, você deve ficar na tua. Fica na tua. Estuda. Quando você recebe o crisma, você ganha uma certa autoridade espiritual para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Entendeu? E isso é uma confirmação, é uma fusão especial do Espírito Santo. Assim como foi em Pentecostes. Por isso que na missa de crisma, você vê lá os símbolos, né? Você vê o Espírito Santo, você vê o foguinho ali, foguinho aqui, Espírito Santo pomba ali. Porque são símbolos de Pentecostes. E é os 7 dons do Espírito Santo, que a gente vai falar na última aula do crisma, né? Que a gente vai receber. Certo? Então é importante. Mas se um batizado não recebe o crisma, o batismo dele não foi válido? Claro que foi válido. Foi validíssimo, entendeu? Mas é como se você vivesse pela metade do seu cristianismo. Então é necessário você receber o crisma para você receber a força do Espírito Santo. Isso vale para tudo, para a vida, gente. A vida antes de crismado é uma coisa e depois de crismado é outra. Mas isso se você tiver fé e viver os sacramentos da igreja. Porque tem gente que crisma, depois foge da igreja, vai viver sua vida e depois tem gente que vira até evangélico depois, fala, na igreja católica não vivia o catolicismo. Fez o crisma, fez a primeira comunhão, fugiu da igreja. Como que você vai perseverar assim? O crisma nos dá força, mas a gente tem que se alimentar da Eucaristia. E é o que a gente vai falar agora, né? Antigamente, você recebia
a crisma, né, antes da primeira comunhão, né? Você tinha as crianças com 7 anos, 10 anos de idade, elas já recebiam a crisma depois da primeira comunhão. Só que a crisma hoje ela foi deixada mais para o povo adolescente. Então não dá para ficar muito tempo sem comungar. Então você é batizado, você recebe a primeira Eucaristia, depois você faz a crisma, né? A gente vai agora falar da Eucaristia, né? Mas a ordem correta é batismo, crisma e Eucaristia. Só que a igreja permite agora que seja batismo, Eucaristia e depois o crisma. E tem gente que, por exemplo, tem catecúmenos que na noite da Vigília Pascal eles recebem os 3 sacramentos numa missa só. Então eles recebem o batismo, são batizados, depois eles são crismados e depois eles recebem a comunhão, tudo num dia só, né? Isso era um costume muito, muito comum na igreja antiga, e você só era batizado e crismado no dia da vigília pascal, aquela que é depois da sexta-feira santa, né? Crismado não, batizado, você só era batizado e você ficava de veste branca, e depois que você era batizado, você ficava uma semana de veste branca até você tirar suas vestes brancas, né? Então a igreja antiga ela vivia com muito mais fervor e muito mais afinco essas realidades. Então a gente vai falar agora da Santíssima Eucaristia, que essa aqui é a que faz meu coração arder de amor. Vamos lá, Marina. Eucaristia. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece-se, e pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pelo qual se relembra o sacrifício da cruz. A Eucaristia representa a fonte de todo culto e vida cristã, pelo qual se realiza a comunhão do povo de Deus e se completa a edificação do corpo de Cristo. É que, na celebração eucarística, o Cristo é presente sob as espécies do pão e do vinho, pelo ministério do sacerdote, oferece-se a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis. Recomenda-se que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na missa, mas quando a pedirem por justa causa, poderá ser administrada fora da celebração litúrgica, observados os ritos específicos. Lembremos-nos da importância da Santíssima Eucaristia, vez que os demais sacramentos e todas as obras eclesiásticas de apostolado relacionam-se com esse sacramento. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é o único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, Cristo completo. Esta presença chama-se real, não a título exclusivo, como que outras presenças não fossem reais, mas por excelência, porque é substancial, e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. O Concílio de Trento resume a fé católica declarando: porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia sob as espécies do pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre na Igreja se teve essa convicção que o Sagrado Concílio de novo declara: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama de modo conveniente e apropriado transubstanciação. Pela consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, o próprio Cristo vive glorioso
está presente de modo verdadeiro, real e substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com a sua alma e sua divindade. Amém. Agora o bicho pega. Agora, vou até tirar o cachecol aqui. Que agora aqueceu meu coração e aqueceu meu corpo todo. Você vê que todos os sacramentos, eles são importantes. Só que só tem um que é o Santíssimo Sacramento. Somente um é o Santíssimo Sacramento. Todos os sacramentos, eles convergem para esse sacramento da Eucaristia. Note que qual que é a forma do sacramento da Eucaristia? Quando o padre ele celebra a missa, ele pega o pão em suas mãos e fala na noite que ele ia ser entregue, abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e deu para seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será entregue por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Essas são palavras de Jesus à última ceia. Então essa é a forma da Eucaristia. E se a Eucaristia é celebrada de maneira diferente, não são ditas essas palavras na consagração, não é o corpo nem o sangue de Jesus Cristo que está ali. Porque não é válido. Certo? Qual que é a matéria da Eucaristia? É o pão e o vinho. Só que diferentemente, os sacramentos eles são sinais, né? Eles são sinais da presença de Deus. Só que a Eucaristia não é só o sinal da presença de Deus. É sinal. Mas ele é o próprio Deus em substância. O que significa isso? Primeiro, isso tudo vai estar no meu TCC, né? Então, diz Santo Tomás de Aquino: assim como a nossa alma, o nosso corpo precisa de comida para viver, senão se a gente não comer a gente morre de fome, a nossa alma também precisa de alimento para viver. Assim, a Eucaristia é um alimento de Deus, é o pão dos anjos, ela nos alimenta. Porque Cristo disse, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Poderia eu falar alguma coisa e errar? Eu, Felipe? Quero ouvir a voz de vocês. Eu poderia errar, falar alguma coisa e errar? Eu, Felipe? Sim. Sim. Vocês demorou para responder, gente. Eu não sou infalível, não. Eu pensei, vocês estão com medo de eu não sou infalível, não. Agora eu pergunto para vocês: Jesus Cristo poderia falar alguma coisa e errar ou mentir? Jesus? Não. Jamais. Nossa, dá até nó na cabeça e pensar que Jesus poderia falar uma mentira, que Jesus poderia errar. Não dá para pensar nisso. É por isso que ele diz: quem não comer a minha carne e nem beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Agora eu pergunto, Jesus está mentindo? Não. Jesus não está mentindo. Então, porque ele diz, é porque é verdade. Então, naquela ceia, ele pega o pão e ele fala: isto é. Ele pega o pão e fala: isto é o meu corpo. E ele não fala: isto é símbolo do meu corpo, isso lembra meu corpo, isso é para rememorar o meu corpo. Não, ele fala: isto é o meu corpo. Ele pega o cálice e fala: isto é o meu sangue. São palavras constitutivas.
E porque o Jesus falou, tá falado. Então, quando o padre ele pega o pão, quando ele pega o vinho, ele está obedecendo Jesus quando ele diz: fazer isso em memória de mim. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, a igreja ela celebra isso todos os dias, fazendo isso em memória de Jesus Cristo. O padre ele pega o pão, ele pega o vinho, ele consagra, e ali não é mais pão e não é mais vinho. Mas o pão se torna a carne de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Mas por que o Senhor Deus quis que isso acontecesse? Porque se era para ser carne, então por que o pão não se transforma em um pedaço de carne de verdade? E o vinho no sangue de verdade? Porque seria horripilante. Imagina a gente ir lá na fila da comunhão, comer um pedaço de carne crua e beber um pouco de sangue. Isso seria horripilante. Mas não. Jesus ele quer ficar conosco todos os dias da nossa vida, porque ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Então o que ele faz? Jesus ele se aniquila. Ele, Deus infinito, ele assume toda a dimensão de um pão e a dimensão de um vinho, para que ele seja palatável a nós, para que nós possamos comungar. Se você for perceber, o pão é uma coisa que é muito fácil de você fazer em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo você bota trigo planta e você faz pão. E vinho também. Então, ele já sabendo disso, ele sabia que isso seria algo que seria acessível a todos os povos, o pão e o vinho. Certo? Mas como que a gente explica isso, né? Que o pão se torna carne de Cristo e o vinho se torna sangue de Cristo. Primeiro que não se explica, né? Porque isso é um mistério. Quando o padre ele faz essa consagração, ele diz: eis o mistério da fé, né? Porque é um mistério. Mas a gente pode, com a razão, com um pouco de filosofia, com um pouco de teologia, buscar razões para crer, né? Então por isso que é usado esse termo que se chama transubstanciação. Que palavrão é esse, Felipe? Transubstanciação, ou seja, a mudança de substância, né? Por exemplo, para isso a gente deve entender o seguinte: tudo no mundo existe forma e existe acidente ou aparência. Vou usar a palavra aparência que é mais fácil. Existe forma e existe aparência. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela tem uma forma, né? Por exemplo, se eu pegar, que eu não tenho outra garrafa, tem uma garrafa ali no fundo que é roxa, né? Não sei se vocês estão vendo aqui. Lá na janela tem uma garrafa roxa. E eu tenho uma garrafa aqui que ela é transparente, né? Como que eu sei que as duas são garrafas, né? Por causa porque o meu cérebro identificou a forma de garrafa. Então se a garrafa é verde, azul, amarela, a gente sabe que é garrafa, né? Porque a gente está vendo a substância de garrafa. Agora o que muda de uma garrafa para outra é o quê? É a aparência. Porque uma garrafa é azul, outra é verde. Vocês entenderam isso aqui? Sim. Pode continuar então? Pode. Então eu posso mudar a aparência dessa garrafa. Posso pintar ela de vermelho, posso pintar ela de azul, mas só que eu não consigo trocar a substância dela. O que acontece na Eucaristia? Na Eucaristia você vê pão, mas a partir das palavras da consagração, o que acontece? A aparência de pão fica, o que muda é a substância. Então ali você não tem mais substância de pão. Agora a substância que está ali é a substância do próprio Cristo. Essa é a explicação. Agora, se você não entendeu, é porque não é para entender. Porque é um mistério, gente. A gente não pode entender a Eucaristia apenas com filosofia pura. Senão a gente vai ficar racionalista,
né? E cético, e vai ficar, eu não creio, não creio, não creio. Tanto que um padre, celebrando a missa em Lanciano, estava com dúvida se aquilo que ele estava fazendo era real, e a hóstia virou carne na mão dele. E está até hoje, a carne não apodreceu, está até hoje. E isso vai ser lição de casa de vocês hoje, né? Vocês vão pesquisar milagres eucarísticos, né? E vocês vão ver que cada milagre eucarístico é sempre Jesus mostrando, falando, eu estou aqui, eu estou presente aqui, certo? Mas na Eucaristia não existe mais pão e não existe mais vinho, mas ali é a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso para que nós possamos nos alimentar dele. Por isso que quando todos os sacramentos da igreja, eles convêm para a Eucaristia. Nós somos batizados para quê? Sem batismo a gente não pode comungar, né? Então quando nós somos batizados, nós podemos comungar Jesus, né? A gente podemos nos alimentar de Jesus. Quando a gente crisma, a gente crisma justamente para evangelizar o mundo, para que as pessoas no mundo venham comungar Jesus também. Quando você vai se confessar, se você está em estado de pecado mortal, você não pode comungar, né? Não se pode comungar em estado de pecado mortal. O que é pecado mortal? A gente vai ver na próxima aula, né? Quando a gente vai fazer um exame de consciência na próxima aula. Então, na próxima aula, papel e caneta, a gente vai olhar assim o exame de consciência e a gente vai fazer um exame de consciência para se confessar, né? Mas eu não posso me aproximar. São Paulo diz que aquele que come a carne, o corpo e o sangue de Cristo em pecado mortal está comungando a sua própria condenação, né? Você é ordenado padre para quê? Para celebrar a missa, justamente para trazer a Eucaristia para as pessoas. E você é casado para quê? Ai do casal católico que não vai para a missa e não comunga. O casamento deles vai ser uma ruína. Entendeu? Vai ser uma ruína. Então todos os sacramentos, eles convergem para o Santíssimo Sacramento. Então Jesus, ele está presente na Eucaristia. Presente não simbolicamente, é Jesus de verdade, gente. Não está ali, é um símbolo. Não, é como se fosse. Não, é Jesus de verdade. Ali, quando o padre está passando com o Santíssimo, ou quando você chega numa igreja, ali está Deus. Ali está Deus. Em substância. Não está ali presente fisicamente, com o corpo dele. Mas a substância dele está ali presente. Corpo, sangue, alma e divindade. Aí o pessoal fala, os católicos é louco, eles estão adorando um pedaço de pão. É porque eles não veem com os olhos da fé. Pelos olhos da fé, nós entendemos que Jesus está presente naquele pão. Porque é aquilo que eu creio, diz São Tomás de Aquino, eu creio em tudo aquilo que disse meu Senhor. Então, porque Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a salvação. Então se Jesus disse, então se ele falou, está falado, então é. Mas a gente com a nossa cabeça humana, a gente quer procurar explicação, mas como? Não é para caber na minha cabeça e nem na sua cabeça. Eis o mistério da fé. Jesus Cristo, nosso Deus, está presente nos sacrários da igreja. E muitas vezes a gente não liga para isso. A gente passa na frente da igreja, a gente não faz o sinal da cruz. Às vezes quando a gente entra na igreja para ir para a missa, a gente senta no banco, fica blá 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 e não fala. Quando a gente vai numa casa de alguém, por exemplo, se a Marina ela vem aqui em casa, ela não chega aqui em casa entrando, abrindo a geladeira, não, porque ela vai falar comigo, com a minha mãe, né? A gente vai falar com o anfitrião da casa, perguntar se eu posso ficar à vontade. A gente chega na igreja, parece uma feira. Jesus está lá no sacrário. Aí a gente chega, senta, conversa com aqui, olha quem está atrás, vê, mó bagunça, né? E o que acontece, né? Jesus está lá no sacrário. Quando a gente entra na igreja, a primeira coisa que tem que fazer é dobrar nosso joelho e falar: oi, Jesus, estou aqui na sua casa.
Não sou digno de estar aqui. Eu sei, meus pecados, sou pecador, mas eu estou aqui para te amar. Quantas vezes a gente não tem piedade com Jesus Eucarístico? Nós devemos, toda vez que a gente passar na frente da capela do Santíssimo, a gente deve dobrar o nosso joelho no chão, fazer uma genuflexão com o joelho direito. Ou uma vênia, com muito respeito. Às vezes a gente passa como se fosse nada, como se ali não tivesse nada. Gente, nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração. E tem, que legal. Mas Jesus também está lá no sacrário, a presença dele. E também, gente, meu dever como catequista é ensinar vocês a aprender a comungar Jesus. Porque muitas vezes as pessoas comungam Jesus e sentam no banco e pegam o celular, ficam olhando assim. Não, gente. Quando a gente comunga Jesus, a gente está comendo Deus, a gente está se alimentando de Deus, a gente está mastigando a carne de Jesus. E Deus, ele está entrando no nosso coração para habitar a nossa alma. Então, gente, é recolhimento, é silêncio. Ali é aquele momento que você tem para falar com Jesus. Ali é aquele momento que você tem para fazer comunhão com Jesus. E diferentemente de todos os alimentos que na terra que a gente come, por exemplo, quando a gente come um pedaço de chocolate. Quando a gente come um pedaço de chocolate, o chocolate ele entra no nosso organismo e ele faz parte de nós. Ele se torna um conosco, né? E eu tô comendo muito chocolate, né? Porque os alimentos estão fazendo muita parte de mim, né? Porque aí a gente vai engordando, né? Porque os alimentos vão fazendo parte da gente, né? Vou ir buscar um pouco, hein? Agora, quando a gente se alimenta de Deus, nós fazemos parte de Deus. Quando a gente comunga, nós fazemos... É o contrário. Jesus Cristo, a gente faz parte de Jesus Cristo. Então é como se a gente fosse acrescentado ao corpo de Cristo. Pelo batismo, nós somos irmãos, filhos de Deus. Pela confirmação, nós dizemos sim ao nosso batismo. E vamos evangelizar e vamos fazer com essa unção do Espírito Santo chegue a todo mundo. Nós viramos missionários quando a gente é crismado. E quando a gente comunga o corpo e o sangue de Cristo, nós alimentamos a nossa alma para não morrer de fome. Tanta gente com problema. Ai, eu tô com tanto problema, isso e aquilo, isso e aquilo. Se as pessoas visitassem mais a capela do Santíssimo, se as pessoas entrassem mais na igreja para rezar diante do Santíssimo Sacramento, eu tenho certeza que muitos dos problemas hoje que você tem seriam solucionados, não pela via fácil do mundo. Ah, eu vou para Deus porque Deus vai resolver. Não, Deus dá força para a gente resolver os nossos problemas. Aquele que não adora não aguenta. Quem não adora não aguenta. Precisamos adorar, né? Por isso que a igreja todas as quintas-feiras expõe o Santíssimo Sacramento para que a gente vá adorar. Nós precisamos adorar. E quando a gente não está adorando um pedaço de pão, não. Ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Presença real. Mas vocês não têm que acreditar em mim. Vocês têm que acreditar que Jesus Cristo disse: isto é o meu corpo. Eu não, se fosse por mim, eu não ia chegar nunca a essa conclusão. Um cara racionalista e cético que nem eu ia chegar à conclusão que um pão virou Deus. Não. Mas porque Jesus falou. Se Jesus falou, eu baixo a cabeça e falo amém. Isso é palavra de Deus. Amém, gente? Amém. E meu TCC está falando muito sobre isso, então tem muitas questões, né? Ah, se Jesus está presente na Eucaristia, significa que ele está aqui e não ali? Porque se ele está aqui, ele não está ali. Né? Ou, se Jesus está na Eucaristia, que significa que ele está um pedaço dele aqui e outro pedaço dele ali, um pedaço dele em cada lugar na igreja, ou... Não, gente. É que aí tem que estudar muito Aristóteles, tem que estudar muito metafísica para você entender o conceito de substância, né? Simbora. Né? Para vocês entenderem que Jesus está presente no céu, mas quando o padre consagra fisicamente, o corpo de Jesus físico está lá no céu. Mas quando o padre consagra a Eucaristia,
é como se a substância de Jesus Cristo, aquilo que é o Espírito de Jesus Cristo, a alma de Jesus Cristo, que não tem dimensão física, entendeu? E essas palavras que eu estou falando são totalmente inadequadas, porque eu não tenho outras palavras para falar. Ela não tem dimensão física. Então, por Cristo ser Deus, a substância dele pode estar em qualquer lugar, sem alterar o lugar onde que ele está fisicamente, né? Então Jesus Cristo, ele está presente totalmente em qualquer hóstia. Totalmente ele está presente em qualquer hóstia, né? E sem fragmentar o corpo dele, né? Sem fragmentar o corpo dele. Então, por isso que a gente deve comungar, principalmente nesse tempo que a gente está comungando as mãos, comunga, olha se não ficou nenhuma partícula na sua mão. E ter comungado, muitas vezes tem que lamber a mão para não ficar nenhuma partícula. Porque uma menor partícula que tem é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Imagina o corpo e o sangue de Jesus Cristo sendo pisado pelos pés de alguém. Agora vocês têm que entender uma coisa. Eu não acredito nisso que o Felipe está falando, mas o demônio acredita na Eucaristia. O satanista tem uma tara por roubar a hóstia da igreja. Por que eles não roubam a hóstia se eles não acreditassem na Eucaristia? Por que eles não roubam hóstias não consagradas? Aquelas que estão... Não, eles querem roubar a hóstia consagrada. Por quê? Porque o demônio, ele quer profanar a hóstia consagrada, porque ele quer humilhar Deus. Mas eu não acredito no que o Felipe está falando. Os satanistas acreditam na Eucaristia. Tanto que eles querem destruí-la. Tanto que eles querem profaná-la. Né? Então, a gente deve comungar com muita piedade. Eu gosto... Agora, isso não vale para a pandemia, né? Mas eu comungo de joelho e na boca. De joelho por quê? Porque eu estou recebendo Deus. E na boca, porque eu não quero que fique nenhuma partícula de Jesus na minha mão. Entendeu? E também porque eu não sou digno de tocar no corpo de Cristo. O padre, quando ele vai pegar o Santíssimo, ele coloca um véu, assim, ele pega o ostensório com um véu, entendeu? Porque aquilo ali é sagrado. E ele vai e o povo taca a mão, assim. Gente, o padre tá com o véu na mão, não bota a mão no ostensório não, gente, pelo amor de Deus. Porque o padre tá com o véu justamente para mostrar a realeza, né? O padre, o único que pode tocar na Eucaristia é o padre e os ministros extraordinários da Eucaristia, né? Que são escolhidos a dedo, né? Mas o padre, até o padre, quando ele vai sair com o Santíssimo, principalmente no Corpus Christi, ele coloca um véu humeral para ele pegar o Santíssimo Sacramento, porque não é qualquer coisinha não. Não é bolacha não é biscoito não, é Deus, então tem uma dignidade. Por isso que eu gosto de comungar na boca. Agora, nesse momento de pandemia, não tem jeito, eu comungo na mão, mas mesmo assim, atenção para ter nenhuma partícula. Aí quando você começa a entender essas coisas, a gravidade das coisas, aí você começa a entender, nossa, como que eu tô comungando mal. Você fica, tô comungando mal demais. Ou, nossa, como as pessoas estão comungando com indiferença. E quantos padres estão comungando com indiferença também. Mas não é o caso agora. A gente deve focar em nós. Vamos comungar Jesus Cristo com piedade. Porque quando nós comungamos, nós fazemos comunhão com Cristo. É aqui que nós ganhamos nossas virtudes. É aqui que nós conquistamos a santidade. Não existe nenhum santo da Igreja Católica que viveu sem Eucaristia. Nenhum. Você quer ser santo? Comungue. Comungue bem, em estado de graça, confessado. E faça comunhão com Jesus Cristo. Sua vida vai mudar. Assim como eu estou mudando a minha todos os dias. Eu queria ter a graça de comungar todos os dias. Eu não tenho. Mas, quem sabe um dia eu terei. Mas as 3 ou 4 vezes por semana que eu consigo comungar, é o momento ápice da minha semana. Eu mandei uma mensagem para Marina esses dias. Né? Acho que foi ontem, né? Eu mandei essa mensagem para ela. Marina, eu me confessei e comunguei. Eu tava assim, não tem alegria melhor. Eu falei, me confessei e vou participar da missa. Eu tô feliz. Não tem alegria maior. Não tem alegria maior. Não tem alegria. Foi ontem. Isso, não tem alegria maior. Quando você entende essas coisas que eu falei, participar de uma Santa Missa se torna o melhor momento do seu dia, o melhor momento da sua vida. Eu tô tão preocupado aqui
com as coisas, eu tô para casar, é tanta coisa para casamento, chama aqui, compra aqui, resolve ali, dinheiro aqui, a data que não sai, cadê a casa, cadê o apartamento? Em Santa Missa, eu esqueço de tudo. Eu vou comungar a Deus. Eu vou comungar a Deus. Então, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Se eu buscar comungar a Deus, os meus problemas, Deus vai cuidar. Eu tenho que preocupar em estar em comunhão com Cristo. Amém, gente? E eu ainda acho que tudo isso que eu falei foi indigno do que é o Santíssimo Sacramento. Eu não expliquei do jeito adequado. Eu sinto essa insuficiência. Por isso que vocês, gente, busquem se apaixonar, amar o Santíssimo Sacramento com toda a sua alma, com toda a sua força. Busquem amar Jesus Eucarístico. Não existe nesse mundo nenhum tesouro maior que Jesus Eucarístico. Não existe nesse mundo coisa melhor, coisa maior que Jesus Eucarístico. Não existe. Amém, gente? Agora vamos abrir para as dúvidas. Felipe, a primeira comunhão, ela é um sacramento, ela é um ritual à parte? Como é que é assim? A primeira comunhão é aquele momento que você é batizado, né? Depende. Vamos lá pela vida cristã normal. Batizei criancinha. Estou lá com meus 7 anos. Eu já sei que estou na idade da discrição. Já posso fazer catequese. Normalmente é 9, 10 anos, até 12, né? Eu vou receber a primeira comunhão, mas por ser o Santíssimo Sacramento, por eu receber Deus, eu não posso chegar lá do nada, né? E receber Jesus. Eu tenho que fazer catequese. Eu tenho que crer em tudo aquilo que a igreja crê. Eu tenho que saber o que é pecado mortal e o que é pecado venial. Aí a criança deve saber de tudo isso. Aí ela faz a primeira comunhão. É um sacramento, mas qual a diferença da primeira comunhão, da segunda e da terceira? Nenhuma. Né? Da quarta, da quinta, da sétima. Tchau, Marina, pode ir. Da oitava comunhão, eu já devo estar na minha 12ª. Nenhuma. É que a primeira comunhão é a primeira vez que você vai comungar. E por ser especial, você deve se preparar, né? Você deve se preparar. Mas não é um sacramento à parte, é o mesmo sacramento do Santíssimo Sacramento. Agora, a missa de primeira comunhão é diferente, né? Mas o sacramento é o mesmo. É diferente porque é aquele momento que o catequista chora, o papai e a mamãe tá tirando foto, né? É a sua primeira comunhão, né? Os bebezinhos, os anjinhos lá, tudo de branquinho, né? Só que aí você não vai ter gente tirando foto de você comungando todos os dias da sua vida, né? Então a primeira comunhão é especial. E eu fico com muito assim no meu coração, porque quando eu recebi a primeira comunhão, eu não tinha tanto ciência e tanto conhecimento como eu tenho hoje. E eu fico me lamentando que talvez eu recebi minha primeira comunhão. Se eu soubesse o que é amar Jesus do jeito que eu sei que é hoje, eu queria amar Jesus muito mais na minha primeira comunhão, mas não tem problema. Eu sempre quero fazer essa oração. Jesus, que eu possa comungar hoje como se fosse a primeira vez, né? E te amar hoje como se fosse a primeira vez. E como se fosse a última vez também, né? Que cada Santa Missa que eu comungo, que cada Santa Missa que a gente comungue seja como se fosse a primeira e a última vez. Porque pode ser, né? Então, piedade, oração, amor a Jesus Cristo, amar a Deus, né? Que Santo Tomás diz assim: eu vos adoro com devoção, Deus escondido, né? Porque na Eucaristia, Jesus ele fica escondido. Aonde? Através das aparências do pão e do vinho. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Respondeu sim. Vamos lá. Stephanie e Larissa, vocês estão quietinhas aí? Estão assistindo a aula? Estamos sim. Vocês gostaram da aula? Gostei. Foi bastante interessante. E quais são suas dúvidas? Eu não aceito menos de que uma dúvida para cada. Não tenho nenhuma. Você explica muito bem, Felipe. É que, na verdade, foi um conceito, assim, tipo, você complementou algumas coisas que a gente já sabia, no caso.
Ah, eu sei qual é o tipo de aluno que vocês são. Você explicou muito bem, professor, tipo Chiquinha, sabe? Você explicou, não, tá bom, você perfeito. Vocês entenderam mesmo? Posso fazer uma prova? Pode. Ah, agora eu senti firmeza. Mônica, tudo bem aí? Sim, tudo bem. Você tem alguma dúvida? Algum comentário? Quem quiser fazer comentário, acrescentar a aula, fica à vontade, gente. Não, Felipe, dúvida não. Tranquilo. Então tá bem fresquinho na cabeça os sacramentos da iniciação da Igreja Católica, né? Sim. Mateus, meu menininho de ouro. Por enquanto tá tranquilo. Então você já tá ligado na transubstanciação, né? Bom, eu arrisco a dizer que eu não entendi o suficiente para formular uma dúvida, mas tudo bem. Aí sim. Mas a gente... É muito difícil, cara. Sim, é por isso que a gente tem que crer, depois a gente tem que compreender. Se a gente for procurar compreender, a gente vai morrer, o cérebro vai pifar. Então... Primeiro crer. Aí daqui a pouco a gente... Aí depois você vai estudando. E eu tô estudando esse assunto há mais de 1 ano e meio. Ainda não entendi. Então eu não exijo muito de vocês não, entendeu? É difícil. Mas a verdade da Eucaristia é que a gente tem que crer, amar, viver e depois tentar compreender uma teologia. Diogo, você está ouvindo a gente? Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Tô ouvindo, sem dúvidas, mas eu vou assistir depois no YouTube, irmão. Beleza, lição de casa, gente. Temos aqui. Eu quero que vocês pesquisem milagres eucarísticos, né? Tem um milagre eucarístico de Lanciano. Quem quer ficar com o Lanciano? Ó, Eu posso ficar. o Pablo vai explicar pra gente o milagre de Lanciano. Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Eu vou passar trabalho de dupla para Larissa e para Stephanie, já que elas gostam de ficar juntinho. Então, vai ser dupla. Vocês duas vão falar sobre o Milagre Eucarístico de Buenos Aires. Tá bom. Tá, a Mônica, você fica livre para pesquisar um milagre eucarístico, tá, Mônica? Todo mundo que... Mateus, Diogo, vão pesquisar um milagre eucarístico que não seja o de Lanciano e nem o de Buenos Aires, tá? Que já Joia. Tá joia? Uhum. Ok. É o de Lanciano e qual que é o outro, Felipe? Eu não ouvi direito. Pera aí, eu vou interromper aqui a gravação.